Desculpa, gente. Robertinho, você tá vendo o chat? Não, Duda fez uma pergunta. deixa eu me ver, que eu tô copiando aqui. Que revisão, Duda? Qual revisão? É Foi por porque quê? Marielle tinha falado numa ligação que ela fez com a gente que as aulas, a partir de agora, segunda-feira, ia ser revisão. Revisão? Segundo ela, falou que ia ser tipo correção de exercício, essas coisas assim. Revisão para quê? Não, tipo, pra não esquecer as matérias que nós vimos no início do ano. Aí ela falou Mas que ia ter essa revisão de todos os professores. e o. Que não ia ser mais continuação, então, Robertinho, da matéria, ia ser revisão nessas 2 semanas. Não tô sabendo, não. Vou ver com ela. Se for, vai ser, né? Viu? Eu vejo com ela e passo pra vocês. Beleza? Deixa eu copiar aqui.
Robertinho, Eu. naquela parte que está escrita assim, há, no entanto, alguns casos nos quais o objeto se escreveu indireto, não era direto, não? É direto. Ah, tá. Direto. Obrigado, linda. Copia aí, por favor, gente.
Copiaram, pessoal? Ainda não. Beleza. Então, vamos embora. Vou continuar aqui, viu?
Pessoal, vocês percebem que a minha escrita ela já é autoexplicativa. Conseguem reparar isso ou não? Você copiando, você já consegue pegar a matéria, perceberam? Tem curso que a aula só assim, sabia? Pontos concurso, por exemplo, a gente só manda a matéria escrita. Estão conseguindo, estão copiando, tem que estar copiando, pessoal. Alô, vocês estão aí, pelo menos? Oi, estamos aqui copiando. Concentração, concentração. Valeu. Tá entendendo a matéria, Matheus? Copiando aí? Estou, Robertinho. Qualquer dúvida eu te falo ao Valeu. decorrer da aula. Robertinho, Eu. Fala, gatinho. aqui no assunto, Uhum. estamos falando sobre pornoa? Estamos falando. Peraí. Estamos falando sobre coronavírus. Loucura, viu? Entendi, obrigada. Isso é. Eu vou falar em corretor? Posso continuar copiando? Que aí eu termino lá a matéria e explico, viu?
Então, vamos embora lá. Já terminaram, vamos embora. Todos terminaram aí? Tá, espero. Tá. Porque é autoexplicativo, né, gente? Então, vocês tendo o caderno, praticamente vocês têm a aula pronta, tá?
Então, vamos lá, então. Simbora. Meus queridos e minhas queridas alunas e alunos que vão trabalhar com vocês aqui. Qual é a diversidade, né? Pois bem, a matéria que a gente está trabalhando aqui, gente, são os termos ligados ao verbo. Veja bem, nós teremos termo ligado ao verbo, teremos termo ligado ao nome, tá? Você já sabe muito bem a diferença entre verbo e nome. Verbo é tudo aquilo que é verbo, vocês conhecem muito bem verbo. Nome é tudo aquilo que não é verbo, né? Eu chamo de nome. Tudo que não é verbo, naturalmente eu chamo de nome, viu? Os termos que se ligam ao verbo são objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva. Pessoal, como é que eu sei se o objeto é direto? Já conhece muito bem isso, tá? Lembrando que objeto direto e objeto indireto, esses dois aqui, ó, eu também os chamo de complementos verbais, tá? É muito comum, viu? É muito comum os alunos confundirem esses complementos verbais com adjuntos adverbiais, porque eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? O fato de todos eles estarem próximos de verbo, né? Eles todos, em alguma medida, se encontram próximos de verbo. Então, se encontram próximos de verbo, obviamente, eles se classificam, né? Eles se classificam como complementos verbais, que complementam verbos, tá bom? O primeiro deles é o objeto direto. Qual é a marca do objeto direto, gente? O objeto é chamado de direto porque ele complementa verbos sem uso de preposição, né? Você não usa preposição, mesmo assim ele complementa o verbo. Um exemplo disso aqui é o famoso objeto direto. Objeto direto. Maria comeu o bolo. Quem come algo, né? Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para vocês é: se couber as expressões algo, né? Ou alguém, você tem objeto direto, né? Então, Maria beijou o João. Quem beija, beija alguém, objeto direto. Tá bom? Se você não tem preposição, se você cai diretamente no objeto, é objeto direto. E você também tem o objeto direto preposicionado. O que é isso? Em algumas situações, será necessário usar uma preposição para esclarecer melhor a situação. Por exemplo, eu deixei um bolo imenso na geladeira, né? E aí Maria chegou em casa, ela viu o bolo. Ela não vai comer o bolo inteiro, né? Não vai comer o bolo inteiro. Ela quer comer apenas uma parte do bolo. E como ela quer apenas uma parte do bolo, ela não come o bolo, ela come do bolo, né? Mas veja bem que quem come, come algo. O verbo comer, isso aqui é a diferença, ó. Continua sendo verbo transitivo direto. Quem come, come algo. Ou come alguma coisa. Ou come alguém, às vezes, né? Por exemplo, o caçador, o leão comeu o caçador, né? Agora, eu usei comeu do bolo por uma questão óbvia, né? Bem óbvia. Ela não comeu o bolo inteiro, né? Então, como eu não queria deixar a ideia de que ela tinha comido o bolo inteiro, né? Que ela tinha degustado o bolo por completo, eu falo comeu do bolo. Deixa a ideia de que comeu parte desse bolo, né? Ela comeu um pouco do bolo, não comeu o bolo inteiro. Eu chamo de objeto direto preposicionado. Por que ele continua sendo direto, professor Roberto? Porque mesmo que ele esteja acompanhado de preposição, tá vendo do aí? Ele continua sendo direto porque ele complementa um verbo transitivo direto, né? Então, se ele complementa um VTD, ele continua sendo objeto direto, porém preposicionado. Vocês conseguem perceber essa diferença, né? Ele é preposicionado por quê, Roberto? Porque ele complementa um verbo transitivo direto, porém preposicionado. A mesma coisa no verbo amar aqui, ó. Nós amamos a Deus. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama alguém. Se você quiser usar de forma radical, deverá ser nós amamos Deus. Mas como eu quero dar uma estilística aqui, né, para parecer mais bonito, né,
para ser mais interessante, eu digo quem ama, ama a alguém, não. Quem ama, ama alguém. Mas eu falo amamos a Deus para dar a ideia de que é mais bonito. Mas não faz diferença. Eu posso falar aqui tranquilamente, ó. Nós amamos Deus. Tá bom? Continua sendo objeto direto. A Deus é preposicionado e Deus é sem preposição. Agora, em algumas situações, essa preposição é quase que obrigatória, né? Por exemplo, aqui, ó. Vencer, eu vou tirar a preposição aqui, ó. Vencer os japoneses os americanos. Vocês morrem de saber que quem vence alguém. Ou algo, né? Algo também. Né? Maria venceu o câncer. Porque nessa frase aqui, se eu colocasse assim, ó, vencer os japoneses os americanos, eu não sei quem está vencendo quem. Eu não sei quem é um sujeito. Então, se eu colocar a preposição aqui, ó, os americanos passam a ser o sujeito, não é, gente? E os japoneses vão ser, ou vai ser, objeto direto, porém preposicionado. Por que preposicionado? Porque quem vence, não vence a alguém. Quem vence, vence alguém. Quem vence, vence alguém, né? Venceram os japoneses, tá? Quem vence, vence alguém, né? Quem vence, vence algo. Aí eu coloquei ali aquela preposição como uma maneira, uma forma estilística, né? O que é estilística? De dar estilo, de dar qualidade, né? Por questão de também para evitar ambiguidade também, para não saber quem está vencendo quem, para trazer maior clareza, né? É o que eu chamo de forma estilística de trabalho, tá bom? Eu tenho também um objeto indireto, esse complemento verbal que complementa o verbo transitivo indireto, necessariamente, nessa ordem, né? Tem que ser indireto. Ele não complementa o verbo transitivo direto. E a marca dele é que o verbo a quem ele complementa, por si só, o verbo pede preposição. O verbo pede a preposição. Ele pede a preposição, tá? Ninguém mais que ele, viu? Então, por exemplo, todos assistimos ao espetáculo. Quem assiste, assiste a algo aqui. Tá bom? Ao espetáculo, portanto, é um objeto direto ou indireto, que quem assiste, assiste a algo. Ele, por si só, já pede essa preposição. Tá? Quando o verbo pede a preposição, não é objeto direto preposicionado, não, gente. É objeto indireto, que o verbo já está pedindo preposição. Tá? Por si só, já é um objeto indireto. Olha o verbo aqui clamando pela preposição, né? O verbo aqui pedindo a preposição. Beleza? Objeto indireto. Por si só, ele já é objeto indireto, né? Ele já traz esse pedido aqui da preposição, tá? Essa é a diferença, ó. Todos assistimos a peça, né? Eu posso colocar aqui também, letra C, nós necessitamos de ajuda. Quem necessita de algo. Ou de alguém, né? Ou de alguém. Duda, eu preciso de você. Quem precisa de algo ou de alguém. Tranquilo, gente? Fiquem atentos nesse algo ou alguém. Essa pergunta de algo ou alguém é importantíssima, sabe por quê? Porque onde houver algo ou alguém, vai haver uma coisa ou uma pessoa. Se há uma coisa ou se há uma pessoa, você tem nomes de coisa ou nomes de pessoas. Então, você tem nome de coisa, nome de pessoas, você tem substantivos. Então, é sobre essa que eu quero que vocês copiem para mim, ó. É sobre essa que eu quero que vocês copiem, ó. Ó. Os objetos diretos e os objetos indiretos possuem natureza
substantivas, que é importante, gente. Tá? Por isso que a gente usa as perguntas de algo ou alguém, porque todas as vezes que vocês têm algo ou alguém numa resposta, vocês vão ter um substantivo. Né? Vocês terão um substantivo ali contando para vocês. Não é isso? Tá? Essa é uma diferença fenomenal, né? É uma diferença radiante. É uma diferença muito específica, né? Uma diferença muito interessante que vocês podem trazer para dentro da alternativa, tá, gente? Então, por isso que eu faço a pergunta, algo ou alguém, tá? O que ou quem? Porque quando eu pego o que ou quem, eu tenho pessoas ou coisas. E pessoas e coisas têm nomes. E se tem nomes, é substantivo. Vocês estão me enxergando aqui? Olha para mim. Vocês estão entendendo isso, gente? Por que eu diferencio objeto direto e adjunto adverbial? Porque se eu falo assim, ó, cheguei a casa, cheguei a Montes Claros. Meninos, quando eu falo cheguei a Montes Claros, eu falo cheguei ao quê ou falo cheguei aonde? Responda para mim. Cheguei a Montes Claros. Cheguei ao quê ou cheguei aonde? 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 Então, aonde já não é mais um substantivo. Aonde é o quê? Uma adjunta adverbial de quê? De quê? Tá lá naquela tabelinha linda. Você viu que tá Lugar. Adjunta adverbial de quê? De quê? De lugar. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Quando eu falo com vocês que objeto direto e natureza substantiva, é porque são substantivos que abrigam objeto direto. Entendem isso? Eu vou comer um pão. Quem come, come. Responda para mim. Quem come, come. Algo. Eu vou ouvir uma música. Quem ouve, ouve o quê? Alguma coisa. Uma música é o quê? É um adjetivo, é um advérbio ou um substantivo? Substantivo. Substantivo. Duda beijou Matheus. Quem beija, beija? Alguém. Alguém. Alguém é o quê? Não é um nome? Sim. E não é um substantivo? Sim. Vocês estão entendendo a diferença, então, entre objeto direto, indireto e adjuntos adverbiais? Estão entendendo a diferença? Agora, olha aqui a diferença, ó. Eu estou com frio. Você vai perguntar, estou com o quê? Com frio? É o modo com o qual estou. Concorda, entender? Consegue entender ou não? Sim. Então, para ser adjunto adverbial, não precisa ter... Aliás, não basta ter preposição. Eu tenho preposição e tenho adjunto adverbial. Existe, então, os dois se confundem muito. Viu? Ó. Os adjuntos adverbiais é um termo invariável, não varia, ou seja, não vai nunca, em hipótese alguma, para o plural, tá? Que modifica o verbo, que modifica o adjetivo e até o advérbio. E ele tem várias possibilidades circunstanciais ou várias possibilidades de circunstâncias. É o adjunto adverbial, que muitas vezes é confundido com objeto o quê, gente? Com objeto o quê? Fala, miséria! Com objeto o quê? Gente, o adjunto adverbial muitas vezes é confundido com objeto o quê, gente? Gente, eu repetir. O adjunto adverbial muitas vezes é confundido com qual objeto? Duda, Matheus, Cecília. Direto? Maria Clara. Qual objeto? Indireto? Indireto. Oh, é porque eu tô sem... Eu tô com fone, o fone tá desligado aqui. Maria Clara. E por que muitas vezes ele é confundido com objeto indireto, Maria Clara? Por causa da preposição. Muito bem, Maria Cecília. Tanto o objeto indireto quanto o adjunto adverbial, ambos são sempre o quê? Preposicionados.
Mas há uma diferença. Qual é a diferença? Qual é a... Daquele nome. Não entendi. O objeto indireto negócio é nome, tipo, refere a nome. E o Não. outro, Ambos referem a verbos. Ambos referem a verbos. não é questão de referir, é aquela questão lá que a gente estava falando antes, Da substantivo. natureza, não é isso? Da natureza, não é isso? Natureza. Ah, muito Isso bem, aí. Cecília. É porque objeto direto é objeto direto e natureza substantiva. Eu confundi o Sem nome, né? problema. E o objeto e o adverbial tem natureza adverbial. Entenderam? Olha aqui. Hoje, amanhã, depois, ideia de tempo. Modo, ele chegou vagarosamente. Lugar, aqui, acolá, ali, no foco, no Brasil, nos Estados Unidos. Afirmação sim, sem dúvidas, indubitavelmente. Negação nunca, jamais, não, de forma alguma, em nenhuma hipótese. Vocês vão, né? Dúvida, talvez, quiçá é quem sabe, viu? Talvez, quiçá um dia a fúria desse vão vira maquira. O sonho até chegar o som, como querer Caetania, o que há de bom. Tantanana, tanantanantantan. Lembra disso, da música? Né? O que há de bom. O lua. Aí. Negação, jamais, jamais te deixarei, nunca te deixarei. Não, de forma alguma, em nenhuma hipótese. Dúvida, talvez, quiçá. Meio, eu ando de avião. Roberto, em andar de a pé é meio? De forma alguma, né, gente? De avião. Cheguei de carro, meio. Instrumento, cortei-me com a faca. Né? Farei a prova a lápis, né? Farei a prova a lápis, tá? Instrumento. Ideia de preço, viu? Esta calça custa R$30. Preço da calça. A filha ficou com o pai na estação. Companhia. Cuidado, tá vendo aqui, ó? O verbo ficar, por exemplo, tem dois sentidos, né, gente? Eu posso falar assim, ó, a filha Maria Cecília ficou com Mateus. Agora mudou. É ficar com alguém. Não é ideia de companhia. É ideia de que ela beijou o Mateus. Aqui é objeto indireto. VTD, objeto indireto. Mas Maria Cecília ficou com Mateus no foco enquanto aguardavam Duda. Repare bem aqui que o ficar com Mateus é ideia de companhia, né? Estava com ele lá, quietinha, né? É uma diferença imensa, enorme. Finalidade, estou a fim de ser feliz. Eu vim aqui para trabalhar, para dar aula. Concessão, mesmo que não passemos, continuemos na luta. Isso aqui é bacana, né, gente? O que é uma concessão? Concessiva, né? Mesmo que, vou trabalhar com vocês, embora, ainda que, apesar de, tá bom?
Eu não sei por que a Mariela está falando de revisão, tem que ver com ela, mas não vejo o que revisar. Nós temos matéria grande para frente, né? Não é porque para agora revisar nada. Não sei qual é. Ela não me disse nada disso ainda, não. Nós temos que trabalhar ainda termos ligados ao nome, né? Complemento nominal, adjunto nominal. Depois vamos ver pontuação, regência, crase, concordância verbal, concordância nominal, colocação pronominal que já vimos. Tem muita matéria. Não há razão para a gente ficar revisando nada. Até aqui vocês estão aprendendo, gente? Está tudo bem? Ei? Alô? Vocês estão conseguindo diferenciar objeto indireto e adjunto adverbial? Que é mais fundamental? Perfeito. Morreu de câncer, foi a causa da morte dele, né? Causa, tá? Ele lutou contra as ideias do pai, ideia de oposição, viu? Cai muito na prova, sobretudo interpretação de texto, tá bom? E estamos falando sobre coronavírus, ideia de assunto, tá? E ficamos demasiadamente satisfeitos. É o mesmo que muito satisfeitos, tá bom? É isso. Então, termos ligados aos verbos, nós temos 4 termos que estão ligados aos verbos. Objeto direto e objeto indireto são os complementos verbais, tá bom? Adjunto adverbial. É importantíssimo vocês notarem e pontuarem que não é complemento verbal. Não é complemento verbal, viu? Ele não complementa verbo, apenas acompanha verbo, tá bom? Conferindo a ele uma ideia circunstancial. Agente da passiva é aquele que pratica a ação na voz passiva. Você já sabe muito bem que é voz passiva, né, gente? Voz passiva é quando o sujeito sofre ação, tudo bem? Então, olha aqui essa frase, ó. Eu já fiz o café, voz ativa. Sujeito é eu, o café é objeto direto, voz ativa. Robertinho, como é que eu passo a voz ativa a voz passiva? Anotem aí. Mando, todo dia, Belinha. Mas, ô Belinha, minha gata, eu preciso que você sempre copiem comigo, minha gatinha, tá? Nas próximas aulas, porque é a dinâmica da aula, tá bom? Copiar é fundamental, não é print, não é nada, é copiar. Caderninho, como se você tivesse sala de aula. Tudo bem, Belinha? Eu tô mandando mais para vocês recopiarem. Isso, só para completar mesmo. Isso, meu bem, mas é para fazerem, tá? Muito bem, viu? Aí vocês vão se organizando lá. Olha, lindas e lindos. Né? Lindos, eu acho que não tem uma aqui, não. Se não ser Matheus. Ariane, Breno tá aqui. Breno, você não falou nada, pô. Cadê você, Breno? Olha. Giovana, Gustavo. E aí, Gustavo? Gustavo é o... Deve ser o... Isabela Meira Coelho. Isabela é linda. Deixa eu olhar ela direito aqui. Nossa, gente, que menina bonita essa Isabela. Eu não conheço essa menina, não. Só menina bonita. Isabela Vitória, deixa eu ver quem é essa aqui também. Jesus, olha que maquiagem. Que make show. Ítalo, aparece aí, seu feio. Os homens são tudo feios, essa sala. Olha, primeiro, Júlia Figueiredo. Parece uma Barbie. Barbie rosa, Barbie aqui do sertão. Laís Ruane, não tem foto. Lara, que linda. Olha, gente, que aparelho mais bonito, que dentes lindos. Meu Deus do céu. Lucas Aguiar. Nada, os feios. Quem tem coragem de colocar foto uns horríveis desses? Agora vamos ver aqui, ó. Maria Clara. Meu Deus, que coisa linda. Frente à igreja. Maria Duda. Duda é maravilhosa. Olha que cabelo lindo, viu? Vai lá no Vilarinho fazer uma hidratação da trança, ficar mais bonito. Ainda tá bonito. Maria Isabel Rodrigues, não tem foto. Vamos ler Marisa Meira. Quem é essa aqui?
Jesus, que patricinha, rapaz. Uma blogueira pura, olha, você vê? Olha as joias que estão nela aqui. Matheus, os homens não tem foto, não. Tudo o quê? Feio, né? Feiura. Natália. Jesus do céu. O mar. Uma piscina flutuante. Que isso, Cristo? Natália. Caramba, cara. É só a Índia. Natália Ribeiro. Blogueira. Mas tem gente bonita esse foco, né, gente? Raine. Olha que linda. Olha os óculos da Barbie. Quem mais? Roberto não tem foto. Os homens não tem foto, não. Sol. Oh, menino, só todo underground aqui, ó, ouvindo um reggae na cachoeira. Você já dançou de uma cachoeira, sentindo a sensação toda, ó, fumaçante, né, meu? Sol. Ai, vamos... Vocês gostaram do comentário aqui, gente? O comentário das meninas todas? Só menina gata, viu? Só chega. Agora os meninos, nenhum tem foto. Por quê? Por que você acha que não tem foto? Feio. Tudo derrubado. Não sei Matheus, que é lindo, né, Matheus? Cadê Matheus? Ah, Matheus é lindão. Viu, gente? Os meninos põem foto também. Legal, muito bom. Finalizando, brincadeira, viu, gente? Brincadeira, tá? Brincadeira mesmo. Ah, só para quebrar um pouco essa coisa. Então aqui, gente, ó. A voz... O agente passivo é quando pratica a ação da voz passiva, né? Ó, o café foi feito, o café agora passa a ser sujeito paciente por mim. Lembra de uma frase, você já deve ter ouvido de algum professor aí? Mim não faz nada, já viram essa frase? Mim não faz nada. Mim faz sim, gente. O mim não faz nada se ele for sujeito. Ele não pode ser sujeito. Mas ele pode fazer, por exemplo, como agente passiva. Então, por exemplo, ó, aqueles comentários feitos por mim. Olha o mim fazendo comentário aí. Mas aqueles comentários é que é o sujeito. É o sujeito paciente. O agente passivo também pode ser sem o por. Por exemplo, aquela terra é habitada de índios. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Entenderam os 4 elementos? Objeto direto preposicionado, objeto direto e agente passivo. Entenderam isso ou não? Tá, preste atenção. Aula que vem. Olha, eu não estou programando revisão, mas ela não falou nada ainda. Nada ainda. Obviamente quem manda é ela, né? Ela é a chefe e a gente obedece. Mas, por hora, o ideal é que a gente continue. Sim, Matheus. Explique na aula que vem. Você pode deixar aqui vozes verbais. Tudo bem? Porque hoje já estamos finalmente. Veja bem, nós temos que explicar muita coisa ainda. A matéria está andando, mas vocês calma para explicar tudo. Então, eu não quereria fazer revisão agora, porque eu não tenho por que revisar com a matéria grande para andar. Concorda comigo ou não? Eu vou aguardar as decisões. Mas, se for decidido, a gente tem que acatar. Tá bom? Até mais. Semana que vem, segunda-feira, também com os termos. Matheus, anota para mim, matéria semana que vem. Duda também. Termos relacionados ao nome. É a matéria mais difícil para mim. Da sintaxe aqui. Termo relacionado ao nome. Ao verbo eu acho legal. Mas ao nome já acho mais complexo. Tá ok? Grande beijo, viu? Beijo na bunda e até segunda. Esse é outro título, Matheus. É outro título. Meninas, desculpa a brincadeira, tá bom? Belinha, tô mandando lá pra você, viu, linda?